Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Todos, a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Um outro texto que eu quero que você abra aí, Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Mais uma vez, todos juntos. Todos encontraram aí? Miqueias, capítulo 6. Miqueias, cadê você? Amém? Amém. Tem isso na Bíblia, é pegadinha do pastor, não é possível. Então vamos lá. Miqueias, capítulo 6, verso 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Irmãos, uma das grandes questões, da vida daqueles que temem a Deus é de saber qual é a vontade do Senhor. Como eu posso saber a vontade de Deus? É o tema da nossa aula dessa manhã. Nós vimos que a palavra de Deus nos foi revelada por quem mesmo? Pelo próprio Deus. Usando homens que ele separou, obviamente, sob a inspiração do Espírito Santo, e depois registrando-nos isso, para que nós pudéssemos conhecê-lo, ou aquilo que ele resolveu, nos revelar a respeito de si, e para sabermos a sua vontade. Então, é nas Escrituras que nós vamos descobrir e encontrar o que o próprio Deus declarou que ele espera de você. E também, através das Escrituras, tudo aquilo que é necessário para que a gente saiba o que está acontecendo, o que esperar, como vivermos nesse mundo que é um mundo difícil, caído. Tudo bem? Nesses dois textos que nós lemos, nós podemos sintetizar, de um modo bem simples, aquilo que Deus quer de nós. Focando aqui primeiro em Miqueias, ele divide numa prática ética e é uma prática também religiosa. Ele vai dizer que o que o Senhor quer de você, o que ele requer de ti, o que é bom e que o Senhor pede de ti, primeiro, é que pratique a justiça. Segundo, que ame a misericórdia, que nós já vemos um equilíbrio na sua moral, na sua ética. Nós queremos a justiça, mas ao mesmo tempo nós vamos amar a misericórdia. Nós não vamos negligenciar o fato do direito, o fato da bondade, o fato da graça, o fato do amor. E, por último, que andes humildemente com Deus, ou seja, com comunhão, com intimidade, com fidelidade. Pronto, aqui eu já sei, de certo modo resumido, nós vimos que lá em Deuteronômio ele aponta 5 verbos, ampliando um pouquinho mais. Jesus sintetiza no amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, numa hierarquia aqui, como o primeiro grande mandamento e segundo. E nós vimos também Paulo, resumindo de uma maneira bem geral, falando da vida cristã e do limite da liberdade cristã, sintetizando ou concluindo no verso 31 lá de 1 Coríntios 10, dizendo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. O que é qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Façais tudo para quê? Para a glória de Deus. Então, nesses versos, tanto em Deuteronômio, que aponta lá os 5 verbos,
Miqueias, que aponta essas 3 práticas, o resumo de Jesus hierárquico do primeiro e segundo grande mandamento, ou nesse resumo geralzão do apóstolo Paulo, fazer tudo para a glória de Deus, nós temos, de alguma forma, já um indicativo de como devemos viver e de como saber a vontade de Deus. Porque pela palavra do Senhor eu sei aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica a Deus. Ou não? Essa palavra diz que Deus gravou no meu coração e na minha mente a sua palavra. Eu tenho esse senso de Deus, essa semente da religião gravado no meu coração. Nós estudamos isso lá nas primeiras aulas. Então, mesmo que eu não tenha um conhecimento exaustivo das Escrituras, eu sei o que é certo e o que é errado. Isso está inato em mim. Né? O indígena, lá no meio da floresta amazônica, que nunca teve contato com nenhum outro povo e que nunca leu a Bíblia, né? Não sabe nada a respeito disso, ele rouba o arco flecha do amigo dele. Ele sai falando para todo mundo que foi ele que roubou. Mas quem que disse para ele que roubar é pecado? Ou que é errado? Se o infeliz lá do índio lá resolve dormir com a mulher do cacique, por que ele some no meio da mata depois? Quem falou para ele que era errado adulterar? E mesmo com práticas culturais, por exemplo, o infanticídio, que é uma prática comum em muitas tribos indígenas, hoje, quando você tem contato com essas culturas, e você vai conversando com eles, mesmo aqueles que praticam o infanticídio, fazem isso com peso no coração. E essa culpa os acompanha a vida inteira. Você tem uma ideia, por exemplo, dentro de um contexto cultural indígena, a criança nascer com qualquer tipo de deformidade física é passível, então, dos pais. A própria cultura exige que os pais enterrem essa criança viva. Só que os pais fazem isso por imposição da sociedade, no caso da cultura deles, mas com a dor no coração tremendo, porque eles sabem que aquilo não está certo. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma variação normal, né? Que é possível acontecer. Crianças na tribo Zoé, que nasceram já com os dentinhos de leite. É uma variação, talvez a nossa doutora de plantão aqui possa nos ajudar. É uma variação. Só que para os indígenas, imagine, você nasceu um bebezinho, e aí você olha na boca dele, já tem dente. Isso é uma aberração. Aí a cultura exigiu o quê? Enterra vivo. Lábio leporino, né? Nós oramos agora há pouco, né, pela cirurgia que a Luizinha fez, né, de estéticazinha, porque nasceu com lábio aberto. Para eles, enterra vivo. Só que agora, você falando com os pais, depois desse contato com a civilização e até mesmo com o cristianismo, os pais relatam, isso tem registrado em vários livros missionários, do peso, da dor, da culpa que os pais carregam por terem praticado essa ação que a cultura determinou, porque no coração e na mente deles, eles sabiam que aquilo não era o certo a fazer. Veja, a lei de Deus gravada no coração. Mesmo a cultura dizendo que eles tinham que matar os próprios filhos, eles sabiam que aquilo estava errado. Então, todos nós trazemos no coração a lei de Deus gravada e a nossa consciência, ora nos acusa, ora nos defende. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2. Então, nós sabemos, mesmo que não conhecemos a Bíblia exaustivamente, nós sabemos, irmãos, o que é certo e o que é errado. E aí, muita gente se encontra diante de uma encruzilhada, saber, o que eu tenho que fazer da vida? E se colocasse tão somente esse crivo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus, já eliminaria aí um punhado de encruzilhadas na sua vida.
Porque se eu sou crente, temente a Deus, se eu creio em Deus, e se eu tenho diante de mim um monte de escolhas e de opções que o mundo me oferece, se as minhas escolhas estão pautadas no fato de glorificar a Deus, vai ficar mais fácil de eu tomar as minhas decisões. Seja em relação ao trabalho, seja em relação à família, seja em relação à minha própria vida. Ah, quero abandonar, não gosto mais da minha mulher, pastor, eu vou abandoná-la. Pergunta básica, isso glorifica Deus ou não? A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Então você já saberia qual postura que glorifica Deus e qual deveria ser a sua posição diante disso. Pastor, eu vou mentir para o meu pai ou não? Pastor, eu vou colar na escola ou não? Isso glorifica Deus? Seria a pergunta básica. Se você não quer entrar em Miqueias, praticar justiça, amar misericórdia e andar humildemente com o Senhor, ou lá para Deuteronômio, temer, servir, amar, né, andar e o que eu meu amigo, você já sabe que glorifica. O cara te deu um troco a mais, esse troco não é seu. O que você tem que fazer? Com dor no coração, eu sei, seu miserável. Mas você vai lá e fala, olha, você me devolveu. Você pensou que a nota era de 2 e a nota era de 100. Já havia acontecer. Quando lançaram a nota de 100, eu já fiz você. Você vai saber que qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, é possível saber qual que é a vontade de Deus para as questões do meu dia a dia? Sim. E mesmo que você não tenha o conhecimento das Escrituras, como eu já disse, você tem a lei de Deus gravada no seu coração e na sua mente. O problema é que a gente sempre tenta procurar um argumento para confrontar a nossa própria consciência. Não, mas veja só. Ela que não contou direito o troco, né? Foi falta de ter problema dela. Eu não pedi, eu não roubei. Ela que me entregou. Só que isso é uma manipulação da verdade. Agora, como que nossa justiça é miserável, né? Se fosse o contrário, e aí depois que o cliente foi embora, você fala, puxa, entreguei a nota errada pro cara. E você corre lá fora, você fica olhando para onde o infeliz foi, e o cara já sumiu, você fala, miserável, não devolveu. Aí você fica bravo. Não é assim? Então, é possível saber a vontade de Deus? É possível. Mas vamos lá. Sobre a vontade de Deus, abra ainda a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 9 e o verso 10. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento do quê? Da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes como? De modo digno do Senhor. E para quê? Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no quê?
no pleno conhecimento de Deus. Esse é o padrão. Nós vimos que é possível você ter o critério lá de fazer tudo para a glória de Deus como um critério, um crivo na sua vida. Mas não é isso, não é esse o padrão. O padrão que Paulo espera é que você cresça de tal forma no conhecimento de Deus, que você transborde em pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, entendimento espiritual, para que a sua vida, né, o modo de viver, seja digno ao Senhor e seja de agrado a Deus, para agradar a Deus. E isso você vai receber a partir do momento que você crescer no conhecimento de Deus. Eu provei para você que é possível, mesmo sem o conhecimento das Escrituras, saber o que é certo e o que é errado, e mesmo assim fazer a coisa correta. Só que o padrão do cristão, uma vez que Deus revelou a sua palavra, é que a gente aumente esse conhecimento de Deus para que fique muito mais claro qual que é a vontade de Deus para a nossa vida e que vivamos de modo a dignificar, a honrar ou a glorificar o nome do nosso Deus. Agora, para que eu faça isso de uma maneira mais exaustiva, mais plena, mais completa, Paulo vai dizer que eu tenho que crescer no quê? No conhecimento. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. E para isso eu tenho que estudar a palavra. É através das Escrituras que eu vou receber as informações daquilo que Deus espera de mim. E das posturas que Deus deseja ver em minha vida, em qualquer área. E aí, dentro desse pleno conhecimento da vontade do próprio Deus, eu vou entender a vontade dele para a minha vida e vou responder a cada situação do meu dia a dia de acordo com a palavra de Deus para a glória dele, para dignificar o nome dele. Irmãos, nós continuamos sendo responsáveis pelas nossas escolhas. Todas elas. Todas as nossas ações, atitudes, pensamentos ainda está debaixo da nossa responsabilidade. Se formos deixar o nosso próprio coração nos dirigir, nós vamos cada vez para mais longe do Senhor. É assim que funciona. O mundo vai dizer para você, vamos fazer aqui um paralelo, né? O mundo diz para você o seguinte, diante das situações, eu não sei o que eu faço. Aí a voz dos ímpios, dos escarnecedores e dos pecadores falará a você, ouça o seu coração. Ouça o seu coração. Aí a Bíblia vai olhar para você e falar assim, o seu coração é mau. É dele que procede todos os maus desígnios. O seu coração é enganoso. Nós fizemos um estudo há um tempo atrás aí com as mulheres, acho, num encontro de SAP, né, sobre o coração. Foi, Marcos? Nós pegamos vários textos. É a pior fonte de confiança, é o seu próprio coração. Porque ele vai fazer com que você enxergue aquilo que você quer enxergar. Irmãos, quantas e quantas histórias a gente vê, né? As pessoas entrando em enrascadas, em armadilhas que elas mesmas estão tecendo. E elas não enxergam. Às vezes entram em relacionamentos que você sabe que não vai dar certo. Está tudo errado. Mas aí você vai questionar, ela apresenta todos os argumentos favoráveis. Mas não olha o essencial. Por quê? Porque está seguindo o próprio coração. Pensamento do mundo, ouça o seu coração. Pensamento bíblico, ouça a palavra de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando tua palavra, não é isso? Tua palavra. Não tem como, irmãos, seguir ou tomar qualquer decisão de uma maneira que vai dignificar o nome de Deus, que vai glorificar ao Senhor, se eu excluir
as Escrituras. A palavra. Agora, se eu seguir o meu próprio coração, vai dar problema. Tudo bem até aqui? Vamos lá, Efésios capítulo 5. Verso 17. Ele vai dizer assim, vou ler do 15 em diante. Portanto, vede prudentemente o quê? Prudentemente como andais, não como os nécios, o que não tem entendimento, mas sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão, não vos torneis insensatos, mas faça o quê? Procurai compreender qual a vontade do Senhor. É minha responsabilidade como sábio procurar compreender qual a vontade do Senhor. Para qualquer área da minha vida. Em qualquer circunstância. E a própria palavra de Deus, e ainda mais com a ação do Espírito Santo em nossa vida, nos conduzirá a encontrar qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Eu sempre brinco, né, usando aquele exemplo do emprego, né? Pastor, ore por mim, eu estou numa indecisão terrível, eu não sei que emprego, eu mandei meus currículos, recebi dois convites, duas oportunidades de trabalho, uma para ser gerente, lembra da historinha? Uma para ser gerente, outra para ser chão de fábrica. Mas eu não sei qual eu faço. Como saber a vontade de Deus, pastor? Aí você vai vasculhar um pouquinho mais. Mas gerente do quê? Da boca. Da boca de droga lá. Vou gerenciar o tráfico no morro, não sei das quantas. Gerência, pastor. Você é CEO. Olha só que coisa chique. Agora, o outro emprego é ser faxineiro da empresa lá, da indústria. Você precisa fazer um esforço muito grande para procurar qual é a vontade de Deus nesse sentido, irmãos? É óbvio que não. Qual que glorifica o Senhor? Mas aí o cara usa os argumentos, mas pastor, o dízimo lá vai ser maior. Eu vou poder abençoar os irmãozinhos, pastor. Hã? Querendo usar argumentos falsos. Meu amigo, olha para a palavra do Senhor. Vai ficar fácil você saber o que glorifica, o que não glorifica, o que dignifica, o que não dignifica. E é sua responsabilidade procurar compreender qual é a vontade de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Romanos 12. Versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em especial o verso 2 agora. E não vos conformeis com este século. Lembra que eu falei que a marca da besta, a marca da besta na mente, é o que Paulo está dizendo aqui. É conformar o meu pensamento com o mundo. É estar de acordo com o pensamento vigente, as ideologias, os ensinos, o padrão. Irmãos, nós já temos um padrão definido pelas Escrituras. Em qualquer área, desde o início. Nós temos gêneros definidos pela Escritura. Nós temos padrão sexual definido pelas Escrituras. Nós temos padrão comercial definido pelas Escrituras. Nós temos padrão familiar definido pelas Escrituras. Nós temos um padrão de comunidade religiosa determinado pelas Escrituras. Um padrão litúrgico determinado pelas Escrituras. Um padrão
de relacionamentos, ou seja, em todas as áreas da vida, nós temos um padrão determinado pela Escritura. Só que o mundo chega e fala, isso é intolerância. Nós temos um novo padrão. E aí você fala assim, então, e agora? Eu vou amoldar a minha mente ao padrão bíblico ou o padrão do presente século? Qual a vontade de Deus? A resposta está aí. E não vos conformeis com este século. Não tome a forma, né? Conformar aqui, todo mundo já ouviu vários pregadores sentido. É assumir a forma. Conformar é assumir a forma. Você vai fazer um bolo lá e você põe numa forma redonda, o bolo vai sair de que forma? Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque a massa se conformou, tomou a forma. Se você pega aquela mesma massa e fala assim, sobrou, ficou pequeno, vamos mudar de forma, põe numa retangular, o bolo vai ser de que forma? Olha que coisa, tá vendo? Por que agora ficou retangular? Porque conformou, assumiu a forma. Essa é a expressão. Não vos conformeis, não assuma a forma do presente século ou do mundão. O mundo ele vai vir com um padrãozinho para que você tome a forma. E Deus, a vontade de Deus falando, não tome a forma do presente século. Não se conforme. Se eles estão trazendo uma forma redonda com furo no meio, você vai ser quadrado, meu amigo. Você não vai assumir essa forma. Então continuemos aí. E não vos conformeis com este século, mas faça o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Mudar a ideia que o texto aqui traz também, vários estudiosos já apresentaram, você talvez já ouviu, já conhece, é a ideia da metamorfose, né? A ideia da lagarta para a borboleta. Transformar, mudar, nesse sentido. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda o jeito de pensar. Não conforme com o mundo, não conforme com esse século. Não assuma a forma deles pensar. Para eles está tudo bem. Para eles qualquer forma de amor está valendo. Para eles não ter compromisso com Deus, você tem que viver a vida é uma só. Para eles, não ter compromisso familiar, não tem problema. Para eles não ter compromisso financeiro, de fidelidade, em qualquer área, não tem problema. O importante é curtir a vida. Essa é a forma que eles estão apresentando. O padrão bíblico é, não vou assumir essa forma, mas vou mudar o meu jeito de pensar. Eu vou mudar, transformar, vou renovar a minha mente. Para quê? Para fazer a vontade do meu coração? Não. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Fazer tudo? A glória dele. Você não vai descobrir ainda qual que é a boa, agradável. Você já sabe. Só que para você estar dentro desse padrão, você tem que mudar a sua mente. Não receber a forma de Deus. Então, qual que eu posso saber a vontade de Deus? Eu já tenho uma pista. Se o mundo falar A, se falar que é branco, se o mundo falar que é branco, pode saber que é outra coisa. E provavelmente é o contrário, é preto. E aí você vai ter que procurar para compreender a vontade do Senhor nas Escrituras, para não moldar, não conformar, assumir o molde, assumir a forma. Mas sim com a vontade de Deus. Esse é
jeito, irmãos. Você vai adorar e servir alguma coisa na vida. Ou você vai adorar e servir o Deus Criador, bendito eternamente, ou você vai adorar e servir a criatura, mesmo que seja você mesmo, para fazer a sua vontade. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como fazer a vontade de Deus e do mundo. Muito pelo contrário, a palavra diz, fala, ó, foge do mundo. Porque tudo que está no mundo é passageiro. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso passa. Agora, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Eu acredito que eu pus mais para frente aqui, mas vamos lá, já pular lá para ficar claro para você. 1 João. 1 João capítulo 2. Verso 15. Vamos ler todos juntos? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Todos. Diz assim a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Volte aí um pouquinho das folhas aí para Tiago, capítulo 4. Vamos ler Tiago 4:4. Os adolescentes. Esse aí está marcado também, né? O 4:4, né? Então tá bom. Tiago 4:4. Diz assim, vamos todos juntos? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ai, pastor, não sei como saber a vontade de Deus. Você sabe, sim. É que você não quer aceitar a vontade de Deus, é diferente. Mas é possível saber a vontade de Deus? É. Porque ela já foi revelada. Agora, como nós vimos, é responsabilidade sua correr atrás para saber qual que é a vontade de Deus. E você vai correr atrás como? Examinando as Escrituras, é a Bíblia. Agora, quando nós vamos estudar a Bíblia, então nós podemos dividir o estudo da vontade de Deus em 3 partes. Existe alguma questões, quando você vai procurar a vontade de Deus, que é dividido na chamada vontade decretiva, na vontade preceptiva, ou aquilo que nós chamamos de teologia de vontade de disposição. Tá? Isso aqui é uma parte mais teórica aí, mas só para você aprofundar um pouquinho. Vontade decretiva. Como o próprio nome já fala, decretiva vem de decreto. Então é a vontade pelo qual Deus decreta que as coisas aconteçam de acordo com a sua soberania. Gênesis vai dizer, né? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz, porque é vontade de decreto. Se Deus decretar alguma coisa, vai acontecer. A sua existência, né? Se você for pensar na perspectiva biológica, é algo assim, tamanho, né? Não sei quantos espermatozoides, tal, saiu C. Olha só. Seu papai, sua mamãe lá no momento tal da coisa.
Tal, vai aquele punhado de espermatozoide correndo que nem louco. Igual o pobre no final do ano, quando tem aquelas queima de estoque. Tchau! Tem uma televisão de 70 polegadas lá, vendendo por 100 conto. Aí sai todo mundo correndo. Mas só um leva a televisão. Foi você! Olha que coisa maravilhosa. Isso faz parte do quê? Decreto de Deus. Podia ter sido o espermatozoide do lado, que você deu uma rabada nele. Mas foi você. Isso é decreto. Mas por que sou eu? Porque Deus quis que você estivesse aqui. Com as suas características. Se é bonito, se é feio, segundo o seu padrão, não importa. Deus quis assim. E dentro dos propósitos eternos de Deus, você está aqui por causa disso. Isso não dá para mudar. É decreto. Tudo bem? Como haja luz, não tem outra coisa a acontecer, senão a luz aparecer. Alguns chamam essa de vontade soberana ou vontade eficaz de Deus. A salvação é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos estudar isso mais para frente, obviamente, mas nós sabemos que a salvação é fruto da eleição de Deus. Deus escolheu os seus para glorificá-lo. Nada muda isso, é vontade de decreto. É vontade de decreto. Os decretos de Deus não podem mudar. Tudo bem? A vontade preceptiva, como o nome já diz, é de preceitos. Né? Então, definição. É a vontade pela qual Deus dá preceitos das coisas que Deus quer que façamos. Exemplo, os 10 mandamentos. Você tem lá preceitos. Se Deus tivesse decretado que ninguém pecaria, o que ia acontecer? Ninguém ia pecar. Mas não faz parte da vontade de decreto de Deus, faz parte da vontade de preceito. Por isso ele olhou para Adão e Eva e deu um preceito para eles. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi um preceito. Se Deus tivesse decretado, eles não haviam comido, ou não haveriam comido. Mas como foi um preceito de Deus, o homem foi lá e desobedeceu. A Bíblia está cheia de preceitos de Deus. E o que tange aqui a nossa aula propriamente é sobre essa vontade de preceito aqui. Porque nessa, nós somos responsáveis pela escolha que fazemos. Deus te dá um preceito, e você então escolhe obedecer ou não. Se você escolhe obedecer, obviamente que tem benefícios da obediência. Se você desobedecer, você vai ter as consequências da sua desobediência. Mas você pode. Você pode. É nesse sentido, por exemplo, que você vê, às vezes, algumas manifestações de Deus na história, que para nós é um negócio meio complicado. Deus é soberano, não é pego de surpresa. Então, nem o meu pecado vai pegar Deus de surpresa. É fato. Só que, ao mesmo tempo, quem que é o responsável por esse pecado? Eu mesmo. Um dos casos intrigantes da Bíblia é o caso de Davi e Absalão. Absalão, filho de Davi, passou por uma certa situação, a irmã foi molestada, ele matou o meu irmão, aquela confusão toda. Davi não resolveu o que tinha que resolver como pai, Absalão se levanta contra o pai e faz uma tentativa de tomar o reino. Davi tem que fugir, Absalão então vai, pega as concubinas do pai, lá no pátio do palácio, e deita com elas. Aí você vai conhecer um pouco da história, você vai ver um pouco antes, quando Davi adulterou com Betseba, o Senhor diz assim, aquilo que você fez às escondidas, eu vou fazer diante de todo Israel. Então Deus diz que iria envergonhar Davi com a prática de adultério que ele teve. Só que quem que fez isso? Deus? Não, foi Absalão. Deus cumpriu a consequência sobre Davi de envergonhá-lo. Só que aí Deus chega para Absalão e fala assim, ó, você desonrou o seu pai, dormindo com as mulheres dele.
você vai morrer. Olha que coisa louca. Deus havia decretado que haveria de envergonhar Davi. Só que quem executa isso na soberania de Deus é Absalão. E Absalão fez porque ele decidiu fazer. E aí Deus vem e aplica a justiça sobre Absalão. Essa é uma das grandes dificuldades da fé, onde você trabalhar com a soberania divina e ao mesmo tempo com a responsabilidade humana. Deus nunca é pego de surpresa, nem mesmo quando eu peco. Mas mesmo assim, eu continuo sendo o real e o total responsável pelo meu pecado. A vontade decretiva, irmãos, pesa constantemente sobre a minha vida. Porque são preceitos, não são decretos. São preceitos. Deus diz, não faça. Eu tenho a liberdade de fazer. Deus não foi pego de surpresa, porque ele sabia que eu estava inclinado a fazer. Mas ele não determinou que eu fizesse. E quando eu desobedeço, aí eu sou o responsável por ter desobedecido. Pastor, como que funciona? Irmãos, é mistério. Mas eu tenho uma historinha que talvez ajude você a entender um pouquinho, apesar que as historinhas nunca sempre funcionam, né? Mas vamos lá. Quem tem filho pequeno em casa, e que já comeu chocolate uma vez na vida, sabe que toda criança gosta de chocolate. Sim ou não? Sim. A não ser aquela que tem um probleminha, que você já... ela tem alergia, então ela nunca comeu chocolate, então essa aí está fora da história, tá bom? Então uma criança que não tem problema nenhum, que já comeu chocolate e tal, que foi na escola dominical, o professor da escola dominical, sei lá, tentando 3 anos não dar chocolate, mas o professor foi lá e deu chocolate para ele. Aí tudo bem. Aí uma vez que comeu chocolate, vira um negócio, né? Parece que ele sente cheiro. Aí tudo bem. Então você já sabe qual que é a inclinação natural. Se você chega para uma criança, qualquer criança, e oferece para ela então um pedaço de chocolate, né? Provavelmente ela vai olhar para você, se você falar que sim, né? Porque você falou, não pega nada de estranho, né? Então ela vai olhar, se você deixar, ela vai mandar ver que lá vai se lambuzar inteira. É sim ou não? Sim. Então você já sabe qual que é a inclinação da criança. Você que é o pai, você vai lá e compra uma barrona de chocolate e põe na mesa de centro lá da sala. Você abre. E ele olhando. Você abre. Nossa, que coisa linda. Olha o que é. O moleque já saliva, né? O Juninho o olho brilha, o Tai já fica rodando em volta da mesa. Tá lá. Aí você fala assim, não é para comer, tá bom? Você não pode comer. Fica aí, que vai ter um momento que nós vamos comer. Você não pode comer agora. Você entendeu o que o papai falou, a mamãe falou? Tá. O papai vai lá então na cozinha, mamãe vai lá na cozinha, não é para comer. Você entendeu, Juninho? Juninho. Então tá bom. Então eu vou lá para a cozinha, vou lá preparar brócolis, aí nós vamos comer brócolis, aí depois a gente come o chocolate, tá bom? Tá bom. Você vai para a cozinha e larga o Juninho lá na sala com baita barrona lá aberta. O que vai acontecer? Diga para mim, querido, o que vai acontecer? Ele vai comer. Você precisa ter decretado a queda dele? Você precisa ter decretado a desobediência dele? Não, porque já fazia parte da essência. Nós somos hoje, na nossa essência, somos conhecedor do bem e do mal. Deus não precisa decretar o meu pecado. Ele sabe que isso já está em mim. Ele me preserva de pecar. A palavra diz que a mão do Senhor me livra. Mas se Deus simplesmente tirar na mão e me deixar segundo a minha essência, o que eu vou fazer? Vou comer o chocolate. O pai precisou decretar que o menino ia comer para ele fazer aquilo? Não, porque já fazia parte da essência. Então, é nesse sentido. Deus já conhece a sua essência, sabe que você é pecador, então ele não precisa decretar o mal. É só ele deixar você à vontade, que ele já sabe o que vai acontecer. No caso de Adão e Eva foi diferente, nós vamos estudar isso mais para frente. Porque no caso de Adão e Eva era livre-arbítrio.
Adão só conhecia o bem, ele ainda não conhecia o mal. Aí ele decidiu assumir isso. Mas agora nós que somos descendentes de Adão, nós somos conhecedores do bem e do mal. Então Deus não precisa decretar o seu pecado, ele já sabe. Agora, como Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta. Está ali, se você passar ele vai te agarrar. A ti cumpre dominá-lo. É sua responsabilidade. Então Deus deu um decreto, e a responsabilidade de cumprir o decreto é de quem? Sua, minha. Ficou claro isso aqui? Sim ou não? Tranquilo? Então beleza. Então essa é a vontade de preceito. Infelizmente, pode e é desobedecida pelo homem constantemente. Mas não muda a soberania de Deus. E a última, para a gente encerrar aqui, a vontade de disposição, que também é revelada nas Escrituras. É a vontade pela qual Deus refere-se ao que é agradável, mas que ele nem decretou e nem deu preceito sobre. Você tem um exemplo aí? Vamos pegar lá. 2 de Pedro 3,9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, ele vai dizer assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Ele está falando aqui da volta, né, do fim de tudo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tá. Então Deus deseja que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos vão chegar ao arrependimento? Não. Todos vão, nenhum pereça. Alguém vai perecer? Sim. Então veja, aqui você tem uma expressão de uma vontade, Deus deseja que nenhum pereça e que todos cheguem ao arrependimento. Só que ele não decretou isso, se ele tivesse decretado, então ninguém pecaria e nem iria para o inferno. E não colocou isso como um preceito, que é o homem que decide sobre a salvação. Não é como preceito. Mas sim era uma vontade. Então você tem, em alguns momentos, a expressão de que Deus demonstra uma disposição, uma vontade de disposição, mas para a qual ele não decretou e nem atribuiu o preceito para a relação. Porque se fosse da vontade decretiva, que nenhum perecesse e que todos chegassem ao arrependimento, o que ia acontecer? Nós viveríamos o céu na terra. Todo mundo ia se arrepender, todo mundo ia viver como ele quer, e nós não teríamos mais nenhum problema com o pecado. Tudo bem? Mas Deus não decretou isso. Agora é um preceito do homem? Não. Porque não é um homem que é capaz, o homem espiritualmente ele está morto, diz a Bíblia. Se Deus não vivificar, ele continua morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ainda nós podemos fazer uma outra divisão sobre o estudo da vontade de Deus, né? Que alguns teólogos vão fazer. A vontade secreta e a vontade revelada. Nós vamos lá em Deuteronômio dizer, aquilo que o Senhor revelou pertence a nós, aquilo que Deus não revelou é dele, pronto, acabou. Então tem muita coisa que não foi revelada. Quando você vai estudar Apocalipse mesmo, nós passamos já para a nossa sessão, onde aconteceram os 7 trovões. E aí João já estava lá, ponto para registrar o que significava os 7 trovões. Aí o Senhor falou assim, não registra não. Isso aí não é para registrar. Isso aí não é para ser revelado. Aí chega o Pedro, pastor, o que são os 7 trovões? Oh, meu Deus do céu, Jesus não deixou João, eu vou saber. O anjo que Jesus designou falou para João, não escreva, não é para ficar ninguém sabendo. Por que você pergunta para mim? Eu também não vou saber. Então aquilo que Deus revelou, pertence a nós. O que Deus não revelou,
pertence a Ele. Tudo bem? Então, alguns podem dividir, tem vontade de ser. Tem gente que quer descobrir aquilo que Deus não revelou. Gente, Deus revelou tanta coisa. Faz primeiro o que Ele revelou, depois você fica preocupado com o que Ele não revelou. Você não está dando conta nem de fazer aquilo que Ele revelou. Aí você fica preocupado se Adão tinha um umbigo. Ai, pastor, estou aqui com uma crise existencial. Qual que é o seu problema? Adão tinha um umbigo. Mas saber lá se Adão tinha um umbigo, rapaz. Deus pode ter feito um umbigo nele. Qual é o problema? Se Deus resolveu que ele não nasceu de mulher, só tem umbigo, quem nasceu? De mulher. Adão não nasceu de mulher, mas Deus pode chegar lá e, ó, grande finale. Puf, pronto. Agora, se ele tinha umbigo, se ele não tinha umbigo, a Bíblia revelou? Então por que eu vou ficar preocupado se Adão tinha umbigo? O dia que chegar lá no céu, o céu é a barriga dele. Combinado? Tem coisa que Deus não revelou. Então, aquilo que Deus não revelou é vontade secreta dele, pronto, e acabou. Tá joia? Aí, para a gente finalizar, então, como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Nós já falamos aqui desde o início para você. Conheça as Escrituras, faça tudo para a glória de Deus, pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com o Senhor, tema, sirva, ame, né, guarde. Ou seja, ame o Senhor acima de todas as coisas. Então, de um modo bem simples aí, vamos listar. Primeiro, leia a Bíblia. É ela que vai falar da vontade de Deus para você. Ore. Converse com alguém mais experiente na fé. Presente a sua dúvida. Às vezes Deus vai falar com você através da experiência de outros irmãos que já estão na caminhada há mais tempo que você. E faça algumas questões relevantes. Quais questões essas? Primeiro, isso aqui está, eu acho que no livro do reverendo Heber Campos. Ele diz, primeiro, é legítimo o que eu quero fazer? Ou seja, não fere nenhum princípio? É legítimo? Segundo, traz edificação para mim o que eu quero fazer? Terceiro, será útil para outras pessoas o que eu quero fazer? Isso aí com alguns textos bíblicos, tá? Quarto, há perigo de que me torne escravo do que eu quero fazer? Que eu comece a amar mais isso do que a Deus? E traz glória para Deus o que eu quero fazer? Veja que aqui eu ampliei a primeira pergunta lá, fazer tudo para a glória de Deus. Mas são algumas questões que você vai fazer, são 5 perguntinhas que servem para serem aplicadas a qualquer coisa. Se você não lembrar das 5, não tem problema, só faça a última. Traz glória para Deus o que eu quero fazer? Se a resposta for sim, irmãos, então você já sabe o que você tem que fazer. Não se esqueça que negligenciar a vontade de Deus traz consequências. Né? Abra lá para a gente terminar, Lucas 12, 47. Poderíamos citar aqui também Tiago, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Até quando você se omite, você está pecando. Mas Lucas 12, 47, diz assim, vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. A parábola aqui do servo vigilante. Ou como Tiago, você sabe o que tem que fazer? Então, faça. Porque quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso, peca. É possível saber a vontade de Deus, irmãos? Sim. É possível resolver os meus problemas de conflitos em várias áreas na vida? Usando os princípios da palavra de Deus para saber a vontade de Deus? Sim. Então, renove a sua mente. Não tome a forma do mundo. Não deixe ser vencido pela besta, nem pela sua imagem, nem pelo número do seu nome. Mas seja contado entre aqueles
que hão de entoar o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Tranquilo?